Bom dia! O nosso ponto de vista de hoje tem uma convidada extremamente especial, figura humana de caráter nobre, que hoje enfrenta a pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Em um mundo onde as verdades são muitas vezes ocultadas, surge um espaço onde elas não podem se esconder. A cada domingo, uma nova perspectiva se abre, desvendando os segredos mais profundos dos conhecimentos que moldam nosso presente. Prepare-se para ter suas certezas questionadas, seus conceitos desafiados e sua visão de mundo transformada. E no centro de tudo isso, um homem cuja missão é iluminar o caminho com a luz da verdade. Bertolino Menezes. Ponto de vista. Aqui, o foco é com a verdade, todos os domingos, às 9 da manhã. Emília, defensora pública, sempre lidando com o povo, mais ainda com as pessoas menos abastadas financeiramente, criou uma identidade, se aposentou e foi para o mundo político. O que lhe levou a tomar essa decisão? Então, Bertolino, primeiro bom dia para todo mundo aí, parabéns pela iniciativa desse momento aqui, é sempre muito bom, porque há uma troca, com certeza, da sua parte com outras pessoas que passam por aqui, e isso só enriquece quem está assistindo, né? Enriquece ao convidado, enriquece você, que é uma troca muito boa. Então, pois é, defensora pública, por mais de 30 anos, cuidando dos menos favorecidos. É uma coisa que veio comigo, porque teve um momento na minha vida, vou contar de forma bem resumida, que lá atrás a Defensoria Pública ainda não era por concurso, era ainda nomeação, porque foram os primeiros defensores públicos. E eu tive a oportunidade de ter sido convidada até mesmo para assumir uma função de advogada da antiga Energip, que era o melhor emprego que tinha para um advogado. E eu não quis, eu queria ser defensora pública. E meu pai, inclusive, dizia, defensora pública, você vai ganhar pouco, você tem 2 filhos pequenos, né, na época. Aí eu falei, mas é o que eu quero ser, se eu for para outro canto eu não vou ser feliz, eu tenho que fazer isso. E escolhi a Defensoria Pública, não me arrependo. Lutamos por ela cresceu, vieram os concursos e vieram exatamente por causa daqueles defensores que ali estavam, né? E aí a caminhada prosseguiu, junto com a Defensoria eu já fui inserida, eu acho que também vem com a gente o dom da comunicação, fui fazer rádio e televisão, na ordem, melhor dizendo, televisão e rádio, né? Que tinha TV Cidade, não sei se o pessoal acompanhou aí, TV Cidade, então eu adentrei na comunicação em 98 e não parei nunca mais de informar o direito. Na TV Cidade foram 11 anos de questão de direito, simultaneamente a Rádio Jornal, informando o direito, e aí foi quando chegou o momento da política. Foi meu pai, mais uma vez ali, junto com o doutor João, que eles eram amigos, acabou me convencendo com aquele jeito que ele tinha, e aí adentrei a política em 2012. Vereadora, suplente, primeira suplente, e daí para frente tem mais histórias para contar, mas foi mais ou menos isso. E chegou agora a esse estágio, pré-candidata, né? Querendo comandar Aracaju, e tem sido, pelo que eu tenho visto, e pelo que as pesquisas dizem, praticamente ovacionada pelo povo de Aracaju. Por que essa paixão toda por Emília, vinculado à sua candidatura, à sua pretensão de comandar Aracaju? Então, Bertolino, é essa paixão que você pergunta do povo aracajuano por mim, eu tenho a impressão, aí eu tenho que contextualizar, primeiro eu tenho muita gratidão ao aracajuano, ao sergipano, na minha jornada política partidária, né? Porque não é nada fácil. Eu imagino que eu fui sendo notada a cada passo que dava, a cada ano que passava, por conta dos posicionamentos, por conta da firmeza, por conta de que eu mantive a coerência. Eu acho que o eleitor, o que ele mais quer ver hoje no político, Bertolino, é a coerência. Você está aqui, você pensa desse jeito e você segue em frente. Não muda de repente. O
Porque não é que mudar não seja errado, não. Mas é que tem mudanças que é o contrário do que você defendia. Como foi isso, né? Aí já gera uma desconfiança em sendo político partidário, então, porque a maior parte é assim. Então, eu acho que eles foram notando, gostaram da defensora, como eu falei, e foi juntando cada parte da minha vida e foi aprovando. Claro que está longe de ser um percentual altíssimo, mas é tão bom sentir isso, sabe? Eu sinto isso nas ruas, o que você falou, mas eu acho que é isso, trabalho, coerência, e isso foi sendo notado pelo aracajuano, eu penso que é por aí. Emília, veja bem, e tudo isso é extremamente importante, até mesmo para Deus, né? Que esse é o papel do político, do legislador, do executivo, de quem está envolvido com a causa comum, com a sociedade, isso, de um modo geral. Mas hoje, infelizmente, na política brasileira, e Sergipe, Aracaju não é diferente, tem a força do poder público, que não deveria estar envolvido, né, na disputa, e mais ainda a força do poder econômico, às vezes até de forma ilícita. Está preparada para enfrentar essa situação? Então, eu estou sempre preparada. Eu acho que eu já venho de alguns combates institucionais, acho que fui treinada sem saber que estava sendo treinada, na defensoria, como no tribunal do júri. Sei que as máquinas funcionarão, lamentavelmente, se elas funcionaram, funcionam e funcionarão. Enquanto não houver medidas punitivas de verdade, a máquina vai ser explorada para grupos se manterem no poder. Então, eu estou preparada porque eu vou levar a minha história, a verdade que eu sempre carreguei. Eu não estou amarrada em nada, não estou presa em nada. Sei que vai ser, muitas vezes, injusto, porque vai vir pancadas, vamos dizer assim, pancadas, acusações, fake news. Hoje, com a inteligência artificial, talvez piore mais ainda, né, porque é lamentável. Então, a gente tem que preparar as pessoas, inclusive, para a inteligência artificial, porque na inteligência artificial podem pegar o Bertolino falando uma coisa que ele nunca falou, com a voz dele, a imagem dele e a leitura labial perfeita. Quer dizer, isso é muito perigoso, mas a gente confia primeiramente em Deus, porque nada escapa da vontade de Deus, e eles talvez não conheçam isso, o temor a Deus, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu creio nisso e vou caminhando, né, entregando na mão de Deus. Agora, não vai ser fácil, a gente sabe, por isso que é bom que as pessoas fiquem alertas, atentas, porque as historinhas vão se repetir, aquelas velhas práticas se repetirão. Lamentavelmente, eles não são nem criativos. A única diferença que vai ter agora talvez seja um pouco mais de tecnologia, né? Enfim, é isso. Emília, você, em uma das suas falas, durante essa caminhada da pré-candidatura, você falou uma coisa que me chamou a atenção. O prefeito, o gestor, tem que primeiro cuidar do ser humano, para depois cuidar da cidade. Como é que a gente pode interpretar essa sua posição? Então, interpretar isso aí é muito fácil. Por exemplo, existiria espaço físico chamado escola sem alunos, sem professores, sem as pessoas? Não existiria. Então, eu tenho que cuidar da saúde mental dessas pessoas, do emocional delas, para que elas estejam, por exemplo, numa escola. Meu exemplo foi a escola. Para que o professor esteja na escola, sendo valorizado em todos os sentidos falando, para que o aluno se sinta bem na escola. Então, é feito para quem? Eu digo isso desde lá, inclusive nos meus debates no júri, eu dizia assim, o judiciário existe, o Ministério Público existe, a Defensoria, a OAB, as instituições como um todo, o STF, por causa de quem? Por causa do povo. Aí vai para a Constituição, todo poder emana do povo. Ou seja, tudo tem que ser, o centro de tudo são as pessoas, o povo. O político tem falado isso, mas não pratica isso. Eu vejo políticos hoje, muitas vezes políticos novos, mas com práticas velhas. Aí faz marketing de que é a juventude, é a força da juventude, é a força do novo. Mas muitas vezes é um novo que já vem com práticas velhas, revestido de novo por causa da cronologia da idade da juventude. Isso é muito perigoso também,
Mas eu acho que até isso tem sido notado por todos. Emília, veja bem, uma campanha, claro, é difícil, vai enfrentar, como já foi bem dito, o poder econômico, o poder político, o poder público, né? Esse mundo de forças, mas vamos partir um pouco para Aracaju. Por exemplo, uma pessoa sem a identidade é como uma pessoa sem cidadania. Aracaju, com um plano diretor revisado há mais de 20 anos, ele tem cidadania, ele tem foto, ele tem retrato, ele tem projeto. Pois é, gravíssimo, Bertolino, isso é muito grave, porque Aracaju está passando exatamente por isso. Um plano diretor último, quando foi atualizado em 2000, salvo engano. A última revisão é 2000, ou seja, nós estamos com um plano diretor desatualizado há mais de 20 anos. Não é assim? 20 anos. 24. 24 anos. 24 anos. Aí e Aracaju crescendo de forma desordenada, a começar pela periferia, que a gestão muitas vezes entrega moradias. Jabotiana, vai entregando sem fazer um saneamento básico. É a mesma coisa quase de você construir uma casa sem fazer a base dela. Ela vai cair. Então, sem saneamento básico, sem o sistema de drenagem, o sistema hidráulico das coisas, as tubulações, senão aquela lama, aquela água suja vai voltar para a casa das pessoas. A invasão do Rio Puxim. A invasão do Rio Puxim, porque ficam justificando que Aracaju está abaixo do nível do mar. Aracaju está abaixo do nível do mar, muitas cidades também estão, e não tem enchente, não tem transtorno, porque cuidaram da cidade. Né? E eu vejo que é isso. Sem um plano diretor, dificulta demais, porque é ele que dá o norte, é ele que aponta as áreas. Aí a gente nota o quê? Por que isso foi retido? Porque o plano diretor está sendo... Certamente, algumas situações aí de favorecimento a determinadas construtoras, a gente sabe que muitas vezes é isso, a construtora vê aquele lugar que não poderia ser construído, e aí, com um plano diretor retido, é muito mais fácil ele conseguir, como conseguiu já muita coisa, né? E isso é ruim para todos. Todos nós estamos pagando isso. Sem plano diretor, a cidade cresce desordenada, e isso me preocupa bastante. Eu acho até que você foi muito moderada nessa questão. Mas eu fui mesmo. Porque, para mim, são os interesses escusos. Eu sou bem claro, participei da discussão de um plano diretor, foi horrível, né? E foi parar na justiça, foi estar travado lá, depois, até hoje não se colocou o plano diretor para discussão, porque interessa essencialmente a Constituição Civil. E aqui não vai nada contra a Constituição Civil. Claro que não. Porque a Constituição Civil é geradora de emprego, de renda, de impostos, né? Vai a forma como é conduzido. E o plano diretor é que vai determinar quais são os espaços, né, que a Constituição Civil pode estabelecer para a construção de seus edifícios, né? A gente tem, eu dou um exemplo, até fiz um programa dessa natureza, a Jorge Amado, por exemplo. Sim. Veja a estupidez, né, do que é a Jorge Amado, só para citar um de centenas de exemplos que a gente tem na nossa cidade, né? Você vai ali na Jorge Amado, na direção da Cimenteira, ali é para sair na Avenida da Cimenteira. Aí quando você chegar lá tem um prédio bonito, né, construído salvo engano, 1997, de lá para cá, né? E eu sei por quais razões. E aí você fecha aqui, aí o transporte tem que ser todo desviado ali pelo Master, pelo SAMES. Imagine o caos, imagine o constrangimento, imagine a situação, porque construir um prédio para privilegiar meia dúzia de pessoas, né? Então, isso é o plano diretor. Né? E aí você fala plano diretor, e a questão do transporte coletivo, que eu queria uma opinião sua sobre a licitação, considerando que você é uma vereadora hoje, atuante disso, mas tanto que está aí muito bem, né? Graças a Deus, na visão do povo de Aracaju, e as calçadas de Aracaju. Exato. Né? Que é um caos, é um item que pode ser considerado como um verdadeiro caos. E irreversível, né? Porque, né? Mas que pelo menos a partir de agora fosse... E aí quem determina é o plano diretor. O plano diretor. Então, na questão do transporte coletivo, que faz parte diretamente da discussão do plano diretor, da revisão, com esses gargalos todos no trânsito, e principalmente agora que finalmente, e talvez, nem sei se felizmente ou infelizmente, se fala na questão da licitação.
como é que a próxima gestão vai receber esse problema que pode resultar num grande problema para Aracaju? Pode resultar sim, e vai resultar porque o próprio edital já foi questionado por pessoas que da área, por movimentos, por pessoas que utilizam o transporte público, né, uma licitação que prevê em 8 anos, de forma paulatina, fazer as trocas por ônibus com ar-condicionado, ou seja, ainda vai estabelecer um prazo de 8 anos. Fez a licitação, eu acho que o usuário ia pensar, eita, já vai vir ônibus com ar-condicionado. Não, eles terão 8 anos para ir trocando os ônibus. Quer dizer, isso aí... É desrespeito. É um desrespeito total. É afrontar. E tem outras coisas muito graves, né? Por exemplo, só 2 votos, ou seja, só 2 empresas, e isso daqui a pouco pode virar um monopólio, mais uma vez. Mas, chamando o feito à ordem do que você perguntou, vamos lá, plano diretor. O que é que tem que se fazer? Primeira coisa, destravar esse plano diretor para a próxima gestão, destravar. Aí, como irmão, eles vivem justificando que não colocou o plano diretor para funcionar porque estava judicializado. Aí, depois, quando o plano está liberado, eles fazem tudo errado, diminui as audiências públicas, faz de forma equivocada, aí quer passar assim mesmo. Aí, se entrou com ação, travou de novo, né, o plano diretor, e aí, ao invés da prefeitura, o plano da justiça pegou e decidiu, olha, a CAU está certo, que é o Conselho de Arquitetura, né, Urbanística, está certo, vai ter que fazer as audiências, era muito mais simples, mais prático, na questão do tempo, cumprir a decisão. Não, o que é que a prefeitura fez? Pelo menos até agora essa informação que a gente tem, recorreu, ou seja, não quer. Então, a primeira coisa que tem que fazer é destravar esse plano diretor para poder a cidade realmente tomar rumo ordenado, né? A outra questão da licitação do transporte que levou esses anos todinhos, eles justificavam o quê também? Está travado, não é a gente, é porque tem um consórcio, aí tem não sei o quê. Aí, nos 45 minutos do segundo tempo da gestão, ele quer lançar uma licitação que me preocupa, porque se eles não continuarem, eu espero que não, espero que já esteja encerrando por esses meses agora, aí vai sobrar para quem vai chegar. E pode ser realmente... aí a gente vai ter que estudar direitinho para ver o que é que pode fazer para dar de imediato à população aracajuana os ônibus que elas tanto esperam. Veja bem, a questão da licitação, o prefeito tem legitimidade até 31 de dezembro. Mas eu entendo, eu até considero suspeito, até considero suspeito, num processo eleitoral, num período eleitoral. Uma licitação, né? Isso... 4 anos, 8 anos que teve aí, 16 anos que 16 quase, né? Então, como justificar uma licitação às vésperas de um processo eleitoral como é a eleição do dia 6 de outubro, né? E mais ainda, você pegar o plano diretor, que a Câmara também tem legitimidade, mas agora você chega e não, vou colocar agora, que se não tivesse recorrido, né? 3 meses antes do processo eleitoral. Eu passei por isso, Emília. Sim. Quando eu fui candidato, era vereador, né, assumi lá como vereador, e era fazendo a campanha, a sessão, e saindo da sessão direto para fazer campanha na rua. E os interesses por trás, os comentários que surgiram. Eu fui vítima disso aí, mas a gente tem que ficar no silêncio, né, na obscuridão, porque você prova, não prova, mas os bastidores provam isso aí. Com certeza. Emília, eu tenho uma questão que é sobre o idoso. Sim. Eu acho que o Brasil está ficando... está envelhecendo, né? Muita gente, as pessoas em casa. Nós temos um grupo de agentes de saúde, me parece que é algo em torno de 900, que tem uma demanda bem maior. Nós temos 250, mais ou menos, agentes de endemias, que a demanda é bem maior, né? E aí, qual será a política, né? O que é que se pensa que deve ser mudado em Aracaju para melhor, com relação ao atendimento eficiente, né? Respeitando todos os profissionais, agentes, e quando eu digo mais eficiente, é que envolve a questão do salário, que é a reivindicação nesse sentido, e também a visita em todas as residências. Eu aproveito porque o senhor Gervásio Souza de Almeida, um amigão, né? Um cidadão dedicado à causa, vice-presidente do Conselho Municipal
do idoso, ele passou um documento pedindo, que é 1 minuto, né? Uma espécie de rascunho que vai ser entregue oportunamente à doutora Emília Correia, para saber dela qual a posição já para 2025. E aí eu não estou aqui fazendo campanha. Sim. Eu estou querendo saber qual a sua ideia, né, do que pode ser feito para melhorar essa questão do idoso aqui em Aracaju. E aproveito para entregar aí informalmente a minuta, né, que ele pediu para entregar. É bom que a gente já dá uma lida e quando chegar o momento adequado para que a gente possa se posicionar. Mas dentro do nosso plano de governo, que nós temos elaborado, que nós temos trabalhado, porque as coisas têm que ser planejadas antes, né? Se existe uma pré-candidatura, nessa pré-candidatura você já pode agilizar algumas coisas que não confronta com a lei, né? E quando vier a candidatura, aquele plano de governo pronto para exatamente a gente levar para as pessoas o que a gente deseja levar. O idoso Brasil, na verdade, o Brasil, Aracaju, né, Sergipe, muitas vezes não sabe lidar, e é uma questão cultural, com o idoso que tem, digamos assim, prolongado a sua vida, seu tempo de dignidade. Você vê muitas pessoas idosas com saúde, praticando esporte, mas não são todos, é minoria ainda, porque muitos carecem exatamente de condições para cuidar da saúde. Nós temos, dentro do nosso plano de governo, um cuidado especial voltado para a saúde do idoso, para a questão da discriminação, para não acontecer nos ambientes, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram as instituições e são discriminadas por causa da faixa etária. Isso é fato, isso acontece realmente. Espaços, de repente, daquele idoso que está bem, e que se ele não tiver um espaço de trabalho, por exemplo, ele entra em depressão. Então, gerar um funcionamento, a gente tem estudado isso, gerar um espaço para aquelas pessoas que buscam trabalhar na fase de idoso. Veja que é uma coisa bem difícil, porque no país é assim, o jovem tem dificuldade do primeiro emprego, o idoso ou a pessoa madura tem dificuldade porque é maduro ou é idoso. Então, exclui quase todo mundo, né? Fica só aquele meiozinho. Então, a gente quer tratar a questão da convivência, espaços de convivência para os idosos, espaço de atividade física disponível para o idoso menos favorecido, que não tem dinheiro para ir para a academia, que ele tenha de fácil acesso às academias, né? Na saúde, na questão do trabalho, tudo isso a gente está vislumbrando e em algum momento eu vou poder detalhar isso muito melhor. Mas, assim, en passant, esse cuidado com os idosos nós vamos ter, por conta exatamente de que eles podem ser muito produtivos para o governo e gerar renda. Ele se sente útil, isso melhora a saúde dele, isso é bom para a saúde pública. Quanto menos idosos procurando saúde porque está doente, melhor. Eles estão produzindo e estão felizes. Emília, é muita coisa para a gente falar sobre Aracaju. A gente demais. tem um limite de tempo, mas a gente está sendo apelado para que a gente fale um pouquinho mais. E aí a gente aproveita para falar, são 2 temas. Cultura e turismo. Sim. O que é que a gestão do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, pode mexer para melhorar ainda mais, principalmente no comportamento dos profissionais com relação ao atendimento ao turista? Ao turista. Então, a capacitação, né, dessas pessoas para entenderem, ter a consciência do que verdadeiramente seja o turismo. É importante dizer que quando a gente arruma uma cidade, a gente pode estar arrumando pensando no turista, mas está pensando principalmente no munícipe. O turista pega a carona do que é bom para o munícipe, né, para o aracajuana. E a gente tem que aprontar os espaços de cultura, porque atrai o turista. Dentro do nosso plano de governo, tem questão da gente estabelecer nos equipamentos QR Code, para quando o turista chegar, ali ele aponta a câmera, ali ele já vai ter todo um mapa dos locais facilitados para que ele possa conhecer, divulgar mais a nossa cultura, mas capacitando as pessoas, porque você divulga a nossa gastronomia, que é maravilhosa. Aí, quando a pessoa chega, o turista chega, vai num restaurante, experimentar a gastronomia maravilhosa, mas o atendimento.
É ruim. O atendimento, tem que Deixa a cuidar desejar, disso. isso é verdade. Eles têm que, o turista tem que voltar para o seu destino depois com vontade de voltar para cá, por causa do atendimento, por causa da gastronomia, por causa dos espaços, das belezas naturais que Aracaju tem, evidenciar isso mais para o mundo, e o turismo não pode só gerar renda nos momentos de festa, tem que gerar continuamente espaços permanentes, mostrando toda a nossa cultura, que também é muito rica, a cultura nordestina. Então, a gente tem muito o que fazer, muito mesmo. E a gente tem colocado isso no nosso plano e tem ouvido os técnicos, as pessoas que atuam nos setores. Mercado de trabalho para a juventude. Mercado de trabalho para a juventude é outra coisa importantíssima, porque eles ficam de fora e eles reclamam muito, então a gente vai incentivar, né, podemos fazer alguns convênios, algumas situações que vai atrair e que vai alavancar esses empregos voltados para o jovem, né? Como eu falei, o primeiro emprego também é muito difícil. É o primeiro emprego e, digamos assim, o último momento, né, de emprego, que seria para um idoso ou para uma pessoa mais madura. E madura. fortalecer também a Fundate para qualificar. A Fundate, a qualificação do jovem também, em termos de educação, porque se esse jovem não tiver uma educação qualificada, ele não consegue também se encaixar na área de empregos, o primeiro emprego. A Fundate aí vai ser muito importante para nós. Então, tudo isso a gente tem. Aí eu só fico pensando assim, pinta um Aracaju midiática maravilhosa e quando a gente vai mergulhar, eu já venho conhecendo todos os problemas de Aracaju desde 2017, a gente vê que tem muita coisa, tem até mais coisas a fazer do que foi feito. Emília, só para encerrar, né, você tocou em passando sobre um tema que é extremamente relevante, importante para Aracaju e para quem for gerir essa cidade, né? Os especiais, de um modo geral. Rapaz, olha, Bertolino, não existe hoje ser gestor sem pensar nessas políticas inclusivas, na capacitação dos cuidadores, dos espaços dessas crianças, porque eles são, os autistas, por exemplo, têm um índice elevado que a gente tem reconhecido hoje, né? Antigamente a gente não via isso ou desconhecia, talvez seja esse o termo mais adequado. E aí, o que é que a gente nota? A gente nota que as mães de autistas sofrem muito. Então, o nosso plano de governo contempla os cuidados, a capacitação para esse autista, mas não só para o autista, mas para a família do autista, porque a mãe se desgasta muito, não é fácil, dependendo do nível desse autista, sendo 1, sendo 2, é cada vez mais delicado cuidar. Então, a mãe precisa desse suporte. E a gente vai dar esse suporte para elas dentro desse contexto do plano voltado. Eu tenho conversado com muitas mães de autistas e mães de autistas que também são autistas, que tiveram um diagnóstico recentemente. Então, hoje há uma sensibilidade muito grande para essa pauta, para essa causa. Eu acolho essa pauta, essa causa com muito amor, porque a gente tem visto a inteligência diferenciada do autista e que pode ser muito, se ele tiver os cuidados, se ele tiver toda a capacitação, todo o ambiente preparado, ele vai frutificar e vai ser feliz do jeitinho que ele é, porque autismo não é doença, é condição, e a gente tem que ensinar isso também, não pode se julgar nem gerar preconceito. Então, tem que ter, inclusive, campanhas educativas. Hoje a gente vê aí o menino Emanuel, né, que é um influencer na rede social, e é incrível ele. E daí, ele é autista, gente, e ele está chamando a atenção das autoridades de Sergipe, do Brasil. Eu tenho certeza, eu já disse a ele, Emanuel, você vai ser um político daqueles dos bons. E vai carregar essa bandeira, porque vai saber carregar melhor do que qualquer um de nós. Então, é necessário, e não só o autista, né, mas as crianças portadoras de algumas síndromes, de maneira em geral, também precisa de um cuidado especial, e o nosso município não tem se preocupado, não tem demonstrado isso. Pelo contrário, não tem pediatra, não tem neuropediatra, e há uma neurodiversidade imensa para ser tratada. A gente vai ter que se preparar para isso, a gente está se preparando para isso no plano, e a gente quer acolher as famílias aracajuanas.
Emília, nosso muito obrigado, você é uma figura especial. Obrigada. Eu cheguei aqui tremendo para entrevistar Olha pra isso. Emília Corrêa. Né? Você é tão humana, tem uma relação tão extraordinária, tão fantástica com o povo, né? Graças a Deus. Que deixa a gente mais tranquilo. Graças A minha tremedeira veio a minha calma e a minha tranquilidade. Muito obrigado, boa sorte, Deus lhe ajude, você merece, e o nosso mais absoluto agradecimento. E eu aqui agradeço estar aqui perto de você, nesse espaço. Eu também aproveito para dizer que Bertolino é um pré-candidato a vereador que é diferenciado. Eu digo isso porque estou perto, tenho visto. Que Deus abençoe muito, eu espero muito que você chegue na Câmara, porque você chegando na Câmara, e caso seja da vontade de Deus e do povo chegando na Prefeitura, com certeza vamos fazer um trabalho decente para Aracaju, eficiente, respeitoso, porque é isso que o aracajuano merece. Parabéns por tudo, viu? Tá bom. Obrigada. Da minha parte, tenho certeza disso. Isso Um abração. Tchau, querido. Obrigado mesmo. Valeu. Aqui, o foco é a verdade. Aqui o foco é a verdade.